Olá, está no ar o Conexão Pública, o programa da TVAL em parceria com a Escola do Legislativo e o curso de Administração Pública da ESAG-UDESC. No nosso programa, nós promovemos debates semanais sobre a gestão dos serviços públicos, os desafios, as pesquisas acadêmicas e os mais diversos temas ligados à área da administração pública. Assuntos que trazem impacto direto nas nossas vidas, sempre ligados, sempre discutidos aí por profissionais e pesquisadores na área. No programa de hoje, nós vamos discutir sobre o controle social e o engajamento do cidadão na qualidade da administração pública. Aqui com a gente, a professora do curso de Administração Pública da UDESC, Paula Kies Schomer, e o Jefferson Damer, mestrando em Administração também da ESAG. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Obrigada, Gutierrez. Obrigada. Prazer estar aqui, Jefferson. Prazer também. Obrigado pelo convite. Jefferson, já vou começar contigo perguntando o que é o controle social e de que forma é possível o cidadão exercê-lo. Bom, o controle social, ele trata do engajamento do cidadão no acompanhamento, no monitoramento, na fiscalização da administração pública, Então, a partir do momento que ele passa a exercer uma cidadania mais ativa, de acompanhar, ir atrás, de verificar na prefeitura como a gestão ela está ocorrendo, o cidadão ele está exercendo o seu controle social. E não só exercendo individualmente, Hoje existe uma série de mobilizações na sociedade civil, alguns movimentos sociais, algumas organizações sociais que focam especificamente também nesse acompanhamento da gestão pública, seja nos municípios, no estado ou no próprio governo federal. Quer dizer, o cidadão ele precisa participar, precisa estar inteirado do que está acontecendo no seu município, no seu estado, no seu país, para poder exercer a sua cidadania de uma forma mais completa? Com certeza. A partir do momento, acho que o cidadão ele está inteirado, que ele busca as informações dos governos, busca esses dados e busca participar desse processo de definição também das políticas públicas, ele está exercendo uma cidadania mais ativa, não apenas exercendo aquela cidadania do voto, que muitas vezes é colocada como apenas o simples ato de votar. Mas essa participação que ele exerce mais ativa, participando dos movimentos sociais, das mobilizações, das passeatas, se engajando voluntariamente em alguma organização social que faça esse tipo de acompanhamento, ele com certeza está desenvolvendo uma cidadania mais ativa, Jefferson, inclusive há pesquisas que mostram que muitas pessoas no Brasil ainda não se lembram em quem votou na última eleição. Você acredita que isso diminui muito o poder do voto? Com certeza, acho que diminui a questão do poder do voto, porque ele perde a capacidade de refletir sobre aquilo. Às vezes o gestor lá que se candidatou, ele vem com uma série de propostas em termos de políticas públicas, o que ele vai desenvolver nas áreas de saúde, educação, e simplesmente votando naquela pessoa e não fazendo esse acompanhamento posterior do que ele executou em termos de promessas de campanha, ele não vai ter ele fica... Complementando isso, eu acho importante pensar que, ok, depois da eleição, tivemos agora a eleição para vereadores, para prefeito, mesmo que eventualmente o meu candidato não tenha sido eleito, é dever meu também continuar acompanhando o trabalho do legislativo. Então, é importante eu cobrar da pessoa que eu votei, mas a maioria não teve o seu candidato eleito, o seu candidato. Mas uma vez eleito, um vereador é representante de toda a população. E aí esse diálogo permanente durante todo o mandato da população, via conselhos de políticas públicas, via seus vereadores, que são representantes do povo, dentro do governo, ele é fundamental ao longo de todo o período da gestão. Professora, a senhora acha que isso vem mudando ao longo do tempo? A sociedade brasileira, o cidadão brasileiro, ele está mais atento a essa questão do controle social? Sim. Nas últimas 2, 3 décadas no Brasil, a gente passou por uma mudança muito grande, Comparado a todo o período da nossa história, essas últimas décadas, a gente deu passos muito importantes. Ainda não é o suficiente, ainda não podemos dizer que somos uma democracia plena,
Ainda não, mas a gente já deu passos muito importantes. É preciso consolidar algumas das coisas que nós avançamos, como leis, por exemplo, leis que ajudam a melhorar a qualidade das eleições, da transparência pública, da gestão pública, mas a gente ainda precisa ter um engajamento maior da população em várias frentes de atuação para que isso realmente se torne um padrão, né? Uma democracia realmente mais participativa, mais plena. O brasileiro talvez ele precisa ter uma educação mais bem fundamentada para que ele possa acompanhar de uma maneira mais incisiva essa questão do serviço público, porque muitas vezes ele não entende exatamente o que acontece, ele até tem a informação, mas ele não consegue compreender. Exato, então a educação básica é fundamental, a capacidade de ler, né, tanto o português, mas também a matemática, a importância da gente saber entender os dados de orçamento, por exemplo, que o cidadão entenda. Para isso, tanto o cidadão tem que se informar mais, se educar melhor, mas também os órgãos públicos, né, aí vem, por exemplo, a lei da transparência, a lei do acesso à informação, que vão estimular que os próprios governantes, o Estado, preste contas de uma maneira mais acessível, né, com dados mais qualificados, disponíveis, para que a população possa usar esses dados para exercer esse controle social. Então é dos dois lados, né? O Jefferson até conhece experiências internacionais nessa área do controle social, pode trazer para a gente mais informações. Como a Paula comentava, né, as leis de acesso à informação, elas vêm também de uma experiência internacional, né? Diversos países já contam há quase 10 anos, como é o caso da Inglaterra, com leis de acesso à informação, né? E o Brasil agora, recentemente, participando da experiência do Open Government Partnership, né, que foi algo idealizado no Brasil e também Estados Unidos, que estão coordenando esse processo, né, veio a influenciar também na aprovação da lei de acesso à informação, que é exatamente isso, dar subsídios, né, para que o cidadão ele tenha acesso aos dados, às informações governamentais, mas também que o próprio Estado acabe estimulando, né, a transparência pública, né. E em experiências internacionais na parte de controle social, que vem interferindo também, acho que nas dinâmicas do controle social no Brasil, tem-se a experiência de Bogotá como Vamos, né, que na Colômbia, onde essa experiência no município, ela gerou uma discussão, né, em torno de indicadores de determinadas políticas de governo, como a questão da saúde, da educação, da mobilidade urbana, onde as pessoas discutiam isso, o que era prioritário e de que forma isso seria implementado. E essa experiência, de certa forma, foi replicada e aperfeiçoada no Brasil pelo programa Cidades Justas e Sustentáveis, né? Então, existe toda uma metodologia onde se constrói essa discussão em torno dessas questões prioritárias das cidades, se elencam indicadores e, paralelamente a isso, também se faz uma pressão sobre os legislativos, né, para que sejam aprovadas leis que, de certa forma, façam que o gestor, ao assumir a cadeira de prefeito, incluam no seu plano de governo essas propostas oriundas da sociedade e também prestem contas, né, num período determinado do que foi cumprido em relação a essas demandas que foram colocadas pelo cidadão. Quer dizer, o cidadão ele participa da elaboração das políticas públicas e também da implantação. Exatamente. E cobra essa implantação. Ele participa tanto desse processo que na academia talvez a gente chama de advocacy, né, que é formar uma agenda de determinada política. Ele vai... Esse advocacy seria o chamado lobby do bem. Isso, exatamente. Você fazer o lobby, mas de uma maneira que traga benefícios para a sociedade. Exatamente. De uma maneira mais transparente também, mais lobby transparente. Você defender interesses, defender um tema, né, participar da discussão sobre aquele tema público. Interesses, de uma certa forma, de uma maneira geral, interesses comuns, interesses sociais. O interesse público também. Então, a gente pode pensar que existem interesses diversos na sociedade, visões diversas sobre o que é o bem, sobre o que deve ser, por exemplo, o que deve ser priorizado por um governo e que nem sempre dá para atender a todos esses interesses. Mas é importante que eles sejam expressados de uma forma transparente, que as pessoas participem da discussão sobre aquela temática, sobre aquela agenda, e tenham a oportunidade de juntas definirem o que vai ser priorizado. Aí vem essa questão de definição de metas, de indicadores, mas que os vários interesses sejam colocados em cena, né? Sejam colocados de forma transparente e, a partir disso,
cidadãos organizados, junto com vereadores, que são importantes, ou deputados, que são muito importantes nessa intermediação, mas também com os prefeitos, governadores, secretários, com os conselhos de políticas públicas, se escolham quais vão ser as metas priorizadas. E uma vez definidas essas metas, haja o acompanhamento, que a gente possa medir onde, né, estamos indo, não estamos indo. Por isso o título Bogotá, Como Vamos, essa ideia, como vamos, que indica para onde estamos indo e como vamos chegar lá. E aí no Brasil várias experiências estão se inspirando nessa ideia. E que experiências a gente tem de exemplos no Brasil? Então, a gente pode falar de várias cidades brasileiras estão adotando isso, o Rio Como Vamos, Nossa BH, Nossa São Paulo e várias outras cidades menores também. E aqui em Santa Catarina, mesmo em Florianópolis, a gente teve nesse ano de 2012 a experiência do Floripa Te Quero Bem. Eu até trouxe aqui uma publicação que é exatamente esse processo, né? O Floripa Te Quero Bem tem inspiração nessa rede, que é a experiência primeira lá em Bogotá, mas que já existe em toda a América Latina, em várias cidades. No Brasil, uma das mais conhecidas é a de São Paulo, a rede Nossa São Paulo, e a plataforma Cidades Sustentáveis, que o Jefferson comentou, que é uma tentativa desses grupos de tornar disponível para qualquer município adotar esse programa de metas e indicadores em várias áreas. Em Florianópolis, se discutiu isso, convidou-se então vários setores da sociedade para, primeiro, buscar dados, indicadores, a ideia é buscar informações sobre cada área de uma política. Então aqui se dividiu em 5 áreas: saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana e planejamento. Então uma primeira parte do trabalho foi buscar dados sobre os desafios da cidade nessa área. Depois colocar esses dados em discussão, analisá-los e escolher desafios prioritários. Inclusive, esse ano nós tivemos as eleições municipais e os candidatos eles foram convidados a participar desse debate do Floripa Te Quero Bem. Então, participar do debate e assinar uma carta compromisso, eles assinaram, os candidatos aqui, inclusive o prefeito eleito, de considerar o trabalho que foi realizado na elaboração do seu plano de metas, porque dizer, uma prefeitura nova assume, né, um corpo diretivo vai assumir, e eles vão levar em conta essa discussão que foi feita e também se comprometer a apresentar um plano de trabalho com metas e indicadores, discuti-lo na Câmara de Vereadores e com o conjunto da sociedade organizada, e ao longo do mandato, durante esses 4 anos, o Floripa Te Quero Bem, o Observatório Social de Florianópolis, que depois a gente vai falar, e outras organizações vão poder acompanhar para saber, né? Não quer dizer que esse plano é estanque, que a gente não pode mudar, porque pode ter mudanças ao longo do caminho. O recurso não é suficiente para fazer tudo o que pensávamos. O importante é a sociedade estar debatendo junto com o poder público. Exatamente. E que esse debate tenha uma ligação com dados que você tenha como monitorar, para não ficar só uma coisa muito genérica das promessas, das expectativas, mas que a gente possa tangibilizar isso, ter algo mais concreto para acompanhar. Inclusive o Jefferson, ele foi coordenador do Observatório Social e acompanhou também esse processo. Sim, nós acompanhamos o processo e também acho que aí é que entra a questão de como o controle social também se efetiva, né? Esse documento, ele é produto da discussão entre várias instituições do município de Florianópolis, né? Organizações sociais, até poder público, em torno dessas questões prioritárias. Então, é uma forma de você montar uma agenda, né, e de exercitar, né, fazer esse exercício do controle social, né. Então, qualquer pessoa que também tinha interesse, mesmo não participando de uma organização, poderia ter participado, né. Então, canais existem, né, para que esse controle social seja exercido. E agora, a questão é realmente acompanhar, né. Essas instituições agora têm o papel de acompanhar o que foi desenvolvido, se o próximo gestor realmente vai atender, né, essas demandas que foram elencadas como prioritárias. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e já voltamos a discutir o controle social e a participação do cidadão na elaboração das políticas públicas. Até já! Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje discutindo o controle social e a participação e engajamento do cidadão na elaboração das políticas públicas. Aqui conosco a professora Paula, do curso de Administração Pública da ESAG-UDESC, e o Jefferson, mestrando em Administração.
Professora Paula, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre o controle social, mas existe também o controle institucional, os órgãos do governo que têm essa função de controlar a administração pública de uma maneira geral. De que forma o controle social e o controle institucional, o controle do próprio governo podem trabalhar juntos? Bacana, muito boa essa questão, Gutierrez, porque a ideia é de um sistema de controle, um sistema que é composto de várias partes. Então, na sociedade, como a gente já falou, tem um papel importante no voto, na eleição, o papel dessas organizações, como a gente mencionou, Floripa Te Quero Bem, os observatórios sociais e outras formas de mobilização da sociedade para exercer o controle. E a mídia também, a imprensa tem um papel fundamental aí no controle social. De outra parte, nós temos os órgãos de controle institucional ou de controle estatal, que têm a função, a missão, né, de controlar o exercício, o bom exercício da coisa pública. E, para começar, o legislativo tem uma função fiscalizatória importante sobre o executivo e para isso... Até uma das funções do legislativo, muita gente não sabe, acha que o legislativo apenas faz leis, mas na verdade ele também controla o poder Exatamente, executivo. como representante do povo no controle sobre a estrutura estatal. Exatamente. E aí, por exemplo, a CPI é uma forma do controle dos parlamentares exercerem esse controle. Ele vai investigar, né, quando há algum indício de algum problema mais grave, ele vai fazê-lo via CPI. E a CPI é muito importante porque a partir dela se identificam vários dados, informações que podem depois ser levadas ao judiciário para julgamento ou para punição administrativa. Mas então, temos o papel aí do legislativo. Quem assessora o legislativo também nesse papel é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do legislativo nesse papel de fiscalização. Aí a gente analisa especificamente a questão financeira, né? A financeira e também agora de resultados. O Tribunal de Contas está olhando não mais apenas, né, que também é importante, ver se não tem corrupção, se o dinheiro não lesou a lei, se a aplicação do recurso não foi mal feita do ponto de vista legal. Ok, isso é uma parte. Mas é também ver, será que aquele investimento era necessário? Será que foi feito da melhor maneira possível? Será que atendeu às necessidades daquela população? Então o Tribunal de Contas começa também a olhar para resultado e para necessidade daquele investimento, não só para a questão legal. A questão da qualidade do gasto Da qualidade do gasto. E o legislativo também deve se preocupar com isso. Não só se preocupar se foi legal ou ilegal. Isso sim, tem que ser legal. Mas para além disso, é o melhor que podemos fazer com esse recurso? Essa questão todos têm que se fazer. Mas então, falamos do Legislativo, o Tribunal de Contas que o auxilia nessa função, aí a gente tem o Judiciário e o Ministério Público, que tem um papel importantíssimo também nesse sistema de controle, e o próprio Executivo, via controle interno. Então, nos municípios, normalmente tem uma secretaria de controle interno, ou dentro das secretarias há alguém responsável pelo controle interno. Tem também as ouvidorias dos municípios, que são órgãos... No caso da União, tem a Controladoria Geral da União. Exato. Então, a União tem a CGU, Controladoria Geral da União, que tem feito um trabalho muito importante também, não só de controle sobre as contas públicas estatais, mas incentivando o engajamento da sociedade civil, dos cidadãos no controle social. A CGU é dos órgãos de controle institucional, administrativo, é quem tem puxado a discussão muito forte sobre o engajamento cidadão. O controle social. Porque a CGU percebe que por mais que você qualifique as estruturas de controle, por mais que você tenha excelentes profissionais que trabalhem em auditoria, em controle de dentro do Estado, se você não tiver a pressão da sociedade sobre os órgãos, pedindo as informações, usando as informações, fazendo pressão política sobre o Legislativo, sobre o Judiciário. A gente viu agora, por exemplo, no julgamento do Mensalão, na Ficha Limpa, que são movimentos, que, no caso do Ficha Limpa, que inicia da sociedade o desejo de novas regras no processo eleitoral. Passa pelo Legislativo e chega ao Judiciário. Mas hoje a sociedade percebe que pode fazer pressão social também sobre o Judiciário, embora ele seja um poder um pouco menos sensível à pressão. Exatamente. Mas, por exemplo, a gente viu no caso do Mensalão, as pessoas se manifestando, foi um dos julgamentos mais acompanhados no Brasil dos últimos tempos. Então, o Judiciário também tem se aberto. A ideia das TVs que transmitem ao vivo, né, os julgamentos é muito importante para esse processo de educação cidadã também, para que a gente entenda como são feitas as leis, como são aplicadas as leis, qual é o papel de cada poder
para a manutenção desse equilíbrio democrático. Então, voltando à questão, né, existe um sistema de controle aí. E como qualquer sistema, assim como o nosso corpo humano é um sistema, que se, né, de repente o meu fígado não está funcionando tão bem, o resto do corpo pode estar ótimo, mas se o fígado não funcionar bem, daqui a pouco o meu corpo inteiro sofre o efeito do mau funcionamento de uma parte desse sistema. A mesma coisa se a gente pensar o sistema de controle. Tem que trabalhar em sintonia. Todos têm que se desenvolver. Então, se eu tenho um legislativo frágil, do ponto de vista do seu papel no sistema de controle, ele não faz esse papel, por mais que o executivo faça bem, o judiciário faça bem, a sociedade faça bem, o sistema todo não faz tão bem quanto poderia. Mesma coisa, eu posso ter um super sistema de controle institucional, com técnicos super qualificados, leis fantásticas, mas se a sociedade não faz pressão política sobre isso, se a sociedade não usa essas informações, e se ela não se sente parte responsável pelo processo, esse sistema de controle jamais vai cumprir plenamente o seu papel. Jefferson, você que trabalhou, que foi coordenador do Observatório Social, de que forma os movimentos sociais, o cidadão pode fazer essa pressão, pode interagir com esses órgãos de controle institucionais? Bom, o primeiro canal, né, que existe para que haja essa interação é um canal que é aberto pelo próprio sistema de controle, né, que é a questão das ouvidorias. Então, quando o cidadão identifica, por exemplo, algum problema qualquer, por exemplo, no seu bairro, ele verifica que existe a construção de um centro de saúde. E esse centro de saúde ele já está há algum tempo sendo construído e ele percebe que, poxa, se eu fosse... A obra não anda. Então, o que ele pode fazer? Ele pode, hoje, com a nova lei de acesso à informação, procurar a prefeitura municipal e solicitar dados sobre a execução dessa obra. Quanto custou, quem é a empreiteira que está desenvolvendo esse trabalho, quanto custou, qual é o prazo de execução e, a partir dessas informações, entrar com um pedido pela própria ouvidoria. O Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, pode então abrir uma auditoria ou um procedimento de fiscalização. Então o cidadão ele pode por si só buscar, né, o controle, esse sistema de controle para fazer valer os seus direitos também, como ele também pode buscar uma organização social como o Observatório Social de Florianópolis, porque às vezes essas organizações também não vão exercer o controle social para o cidadão, né? Então é importante também que o cidadão participe voluntariamente dessas organizações sociais, exercendo também esse acompanhamento lá nos seus bairros e então adentrando, né, nesse processo, nesse sistema de controle externo, acionando para que ele possa ir lá. No caso de um Tribunal de Contas, né, como o de Santa Catarina, que tem 293 municípios para fiscalizar, muitas vezes o procedimento é a amostragem, né, que é feita na maioria dos processos. Então, quando o cidadão está lá na ponta, verificando o que está acontecendo no seu bairro e faz esse tipo de acionamento do controle institucional, facilita, né, esse trabalho de auditoria e de fiscalização do próprio sistema de controle. Os próprios sistemas de controle institucionais eles estão abertos à participação do cidadão. Sim, com certeza, como por exemplo a ouvidoria, né, que eu havia mencionado. Não, isso, eu ia falar dos observatórios, mas outro canal importante para essa abertura para o cidadão são os conselhos. Isso. Os conselhos de políticas públicas. Então, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Educação, Criança e Adolescente, merenda escolar, são canais... Conselho de Segurança. Exatamente, para o cidadão também participar, tanto do debate sobre o tema, como da fiscalização sobre o que vai mal, né? Vai mal, a gente percebe que hoje existem já vários conselhos em diversas áreas. Talvez aí não exista um problema de comunicação entre esses conselhos para integrar melhor esse trabalho entre esses agentes sociais? Os conselhos, assim como os conselhos já são, por definição, um órgão de interface entre os cidadãos e o Estado, os governos. Mas muitas vezes eles mesmos se comunicam mal entre si, como você está colocando, e também deles para a sociedade. Né? Os conselhos talvez poderiam ser mais abertos, mais transparentes sobre o que eles fazem e também buscar envolver mais os cidadãos no seu próprio trabalho. Então, a gente percebe esse limite.
Agora, sobre os observatórios sociais, o Jefferson mencionou aqui o de Florianópolis, mas é legal a gente falar que em Santa Catarina já há várias cidades que têm observatórios sociais. O primeiro, não só em Santa Catarina, né, no Brasil todo, né, que foi uma experiência pioneira a nível de Brasil, que surgiu da experiência de Maringá, né? Hoje no Brasil todo a gente conta com aproximadamente 60 observatórios, então existe uma rede nacional que coordena, digamos, a atividade desses observatórios. A maioria deles está localizada ainda no estado do Paraná, porque foi a experiência pioneira, e também a sede do Observatório Social do Brasil fica lá, mas que tem exatamente esse papel de acompanhamento do gasto público, de qualificação para o gasto público, né? Então, o eixo central que a rede trabalha muito fortemente é a questão da cidadania fiscal, que é os observatórios perceberem e trabalharem com educação fiscal, conscientizando, né, a população a respeito da importância desse tributo que é arrecadado, e, por outro lado, de como esse gasto está sendo colocado, porque muitas vezes as pessoas falam, a corrupção, né? Mas existe a corrupção, mas muitas vezes o próprio gasto público ele não é qualificado, às vezes se compra material de obra, material hospitalar ou material para a área de educação que não tem a qualidade devida, né? Então, às vezes, são vários processos licitatórios que se repetem, a administração pública acaba gastando 2, 3 vezes mais, então também o observatório busca, então, trabalhar com essas questões, né? De buscar a qualificação do gasto público. Até porque ninguém conhece melhor o problema do que a própria população que vivencia esse problema no dia a dia. Esse é um ponto importante. Acho que a gente, sumarizando, o cidadão pode participar denunciando, né, fazendo esse combate à corrupção, participando das mobilizações que visam combater a corrupção e levar à punição de quem se comporta mal, isso é bem importante. O segundo ponto é monitorando a qualidade do gasto público e também das promessas, né, como a gente falou, dos planos de governo, o cidadão participar do controle ao longo de toda a gestão dos seus governantes. E um terceiro ponto é muito nessa linha do que você falou, é o cidadão perceber que ele também produz qualidade de vida na sua cidade, né? Cuidando da sua rua, cuidando da escola, ajudando a cuidar da saúde, vendo quando algo poderia funcionar melhor, não só no sentido de denúncia, mas no sentido dele se sentir como parte da promoção da qualidade de vida na sua cidade, no seu bairro, né, e da qualidade da administração pública em geral. Passa a exercer essa cidadania mais ativa, né, Paula? Até porque várias cabeças pensando juntos encontram uma resolução melhor para aquele problema do que um gestor ou apenas um grupo pequeno de gestores. E a ideia do cidadão se sentir parte, quer dizer, a gente é parte do Estado, a gente é parte do governo, a ideia de governo aberto, que a gente está trabalhando hoje em dia muito com essa ideia de governo aberto, a ideia de qualquer um pode dar uma boa ideia, ou mandar uma foto quando ele viu lá um problema, essa foto que ele tirou lá de um problema que ele viu na sua rua, pode se comunicar imediatamente com o sistema da prefeitura e a prefeitura providenciar o conserto. Com essas novas tecnologias se torna tão fácil essa atuação. Então passa a ser aberto, e a ideia não é esperar o que o governo pode fazer para melhorar a minha vida, é como eu posso ajudar a melhorar a qualidade do governo, cada um de nós no dia a dia. Exatamente. A professora até trouxe um livro aqui com relação ao combate à corrupção, que é um tema que vem se falando muito no Brasil hoje em dia, né? Essa questão do combate à corrupção, e o cidadão tem um papel fundamental nesse processo. Essa é uma experiência super bacana também que eu recomendo para quem estiver nos assistindo de conhecer. É a Amarribo, Associação Amigos de Ribeirão Bonito, uma cidade pequena em São Paulo, que tinha lá uma associação que queria ajudar a melhorar a qualidade de vida no município, mas eles perceberam que havia muita corrupção na prefeitura, envolvia também o legislativo, então eles começaram uma grande mobilização e envolveram os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, Controladoria Geral, o próprio Legislativo, imprensa local, imprensa nacional, toda a população, e eles conseguiram não só levar a punição dos culpados, recuperar recursos públicos desviados, que isso também é muito importante, e se tornaram uma referência no Brasil e fora do Brasil de combate à corrupção e engajamento cidadão na qualidade de vida na cidade. Então, tá bom. Vale a pena conhecer.
Essa é uma experiência também que outras, né, de combate à corrupção também tem a promoção que a campanha O que você tem a ver com a corrupção, né, que é promovida pelo Ministério Público, né, que gerou também uma grande visibilidade na mídia, uma grande discussão no tema no ano passado, né, e esse ano também continua desenvolvendo o projeto, que são as marchas contra a corrupção também, que é uma forma, né, do cidadão se engajar, protestar e estimular, né, porque ele gera uma visibilidade. Quando aquelas pessoas ali elas estão marchando nas ruas, né, as pessoas também olham, se engajam e sentem vontade de participar desse processo, né? Entender que a corrupção, ela está no nosso dia a dia, ela tá no nosso dia a dia, não está só lá também. no Estado, os políticos, Muitas os empresários, não, é no nosso dia a dia como que a gente pode reverter essa cultura tolerante à corrupção. Até porque a sociedade é integrada, né? Ela trabalha de uma forma integrada. Mas só dizer também, por fim, que em Santa Catarina, os observatórios sociais, a gente já tem em Itajaí, Brusque, em São José, né? Também em Joinville aqui tá em Florianópolis, então em São Joaquim, Brusque, pois é. Então, as pessoas que tiverem, né, interesse em participar, que busquem o Observatório Social, que é um canal também super interessante de quem quiser se engajar nesse movimento. As oportunidades estão aí, então basta agora o cidadão se interessar e participar de uma maneira mais efetiva. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, é um assunto aí que rende muitos programas. Agradeço muito a presença de vocês aqui, esclarecendo esse tema tão importante na vida do cidadão, na vida de todos nós. Obrigada, Gutierrez. Obrigada, Jefferson. Obrigado, Gutierrez. Muito obrigado. Professora. O Conexão Pública de hoje fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com o debate de mais assuntos, de novos assuntos ligados à administração pública. Até já!